Hoje, vamos direcionar nossos holofotes para uma estrutura lendária que desafia os limites da natureza e da engenhosidade humana. Erguido contra a fúria indomável do Atlântico Norte, em uma das costas mais perigosas da Europa, o Farol de La Jumem se destaca. Mais do que um simples farol, ele é um símbolo imponente de resistência, um guardião silencioso de inúmeras histórias de heroísmo, de solidão e, para muitos, um mistério vivo. Preparem-se para embarcar conosco na saga épica do farol que ganhou a reputação de ser o mais perigoso e espetacular da França. Antes de mergulharmos nessa jornada fascinante pelos segredos do oceano, tenho um convite especial para você. Já deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para fortalecer o canal e garantir que você não perca nenhuma das nossas próximas aventuras pelos mistérios mais intrigantes do nosso mundo. Sua participação faz toda a diferença para o Curionauta continuar desvendando essas histórias incríveis. Sua história monumental começa no início do século XX, mais precisamente em 1904, uma era de audácia incomparável e desafios tecnológicos que pareciam insuperáveis. Erguer o Farol de La Jumem não foi, em hipótese alguma, tarefa para os fracos de coração. Imagine construir uma torre de pedra maciça em um rochedo isolado, a cerca de 300 metros da costa da ilha de Ouessant, uma das regiões mais traiçoeiras da Bretanha. Esse local, conhecido por suas correntes violentas, rochas submersas e tempestades implacáveis, transformou a construção em um verdadeiro pesadelo. Os engenheiros e trabalhadores enfrentavam não apenas ventos que pareciam querer arrancá-los do rochedo, mas também ondas gigantescas que varriam o local de trabalho, tornando as operações de descarga de materiais e a própria fundação extremamente perigosas. A solidão era avassaladora, e os dias de trabalho eram poucos e espaçados, dependendo das raras janelas de tempo bom. Cada pedra talhada, cada viga de metal içada, era uma batalha épica contra a força bruta da natureza. No entanto, a necessidade urgente de guiar os navios por essas águas traiçoeiras, repletas de naufrágios, era uma motivação maior do que qualquer medo ou dificuldade. Após 7 longos anos de esforço hercúleo, o farol finalmente acendeu sua luz em 1911. Mas o desafio da construção era apenas o começo da história humana do Farol de La Jumem. Uma vez erguido, o farol se tornaria, por décadas, o lar isolado dos faroleiros, homens corajosos que aceitavam viver confinados em uma torre de pedra, a quilômetros da terra firme, tendo apenas o vasto e imprevisível mar como companhia constante. A rotina desses guardiões era, ao mesmo tempo, monótona e repleta de responsabilidades cruciais. Suas vidas eram dedicadas a uma única e imensa missão: garantir que a luz do farol nunca se apagasse, não importava a fúria da tempestade, a densidade da névoa ou a violência das ondas. Eles eram os olhos do mar na noite, a promessa de segurança para os marinheiros. Imagine a solidão avassaladora, o barulho constante das ondas, o vento uivante e a distância de tudo e de todos. Mas, apesar do isolamento, esses homens eram movidos por um senso de dever inabalável, dedicando suas vidas a uma missão solitária, mas vital, a de guiar centenas, talvez milhares de navios em segurança por um dos trechos mais perigosos do oceano. E então, a história do Farol de La Jumem ganhou seu capítulo mais famoso e arrepiante. Em um dia fatídico, 21 de dezembro de 1989, a fúria do Atlântico atingiu seu ápice em uma tempestade histórica. Ondas colossais, verdadeiras montanhas de água, engoliam tudo em seu caminho. Naquele dia, o renomado fotógrafo francês Jean Guichard estava a bordo de um helicóptero, desafiando o mau tempo para registrar a imponência dos faróis bretões. Foi nesse cenário apocalíptico que a lente de Guichard capturou um momento de pura adrenalina. Uma onda gigantesca, com mais de 30 metros de altura, investiu contra o Farol de La Jumem, cobrindo-o quase por completo. Mas o mais inacreditável é que, nesse exato instante, o faroleiro Théodore Malgor, que havia saído brevemente para verificar uma luz de advertência danificada pela tempestade, foi pego de surpresa. Em uma fração de segundos, num ato de pura sorte, instinto e agilidade, ele conseguiu se abrigar dentro da porta do farol, escapando por um triz de ser arrastado pelas águas.
A cena, registrada para a eternidade na foto icônica de Guichard que rodou o mundo, tornou-se um símbolo da fragilidade humana perante a grandeza e o poder avassalador da natureza. Um momento que congelou o medo e a bravura em um único frame. Hoje, o farol de La Jumen continua de pé, desafiando o tempo e as tempestades, um testemunho silencioso da força implacável da natureza e da resiliência extraordinária da engenhosidade e da coragem humana. Sua poderosa luz ainda brilha, cortando a escuridão da noite e guiando embarcações através das águas perigosas do Atlântico. No entanto, a era romântica e solitária dos faroleiros como Theodor e Malgor está no passado. Desde o final da década de 1980, a operação do farol de La Jumen, assim como muitos outros faróis, foi automatizada, controlada remotamente da terra firme. Ainda assim, as lendas, as histórias de bravura e o eco daquela famosa onda permanecem, reverberando nas rochas e nas mentes daqueles que o admiram. Ele é mais do que uma estrutura de pedra e luz, é um lembrete vivo do poder inquestionável do oceano, da fragilidade da vida humana e da incansável busca do homem por segurança, conhecimento e por dominar os elementos. O farol de La Jumen continua a ser um farol de inspiração e um mistério a ser contemplado. E assim, curionautas, encerramos mais uma fascinante exploração, mergulhando na grandiosa e misteriosa saga do farol de La Jumen. Um farol que nos convida não apenas a observar a beleza da engenharia, mas a refletir sobre os profundos mistérios do mar, a inigualável coragem daqueles que o enfrentaram e a eterna, e por vezes brutal, batalha entre o homem e a natureza em sua forma mais selvagem. Se você gostou de desvendar essa incrível história e se sentiu inspirado pela lenda desse gigante do mar, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para fortalecê-lo e embarcar nas próximas aventuras e curiosidades que o Curionauta trará para você. Até a próxima jornada!